Olá, boa tarde. Como vão todos? Aqui é o Fabrício Barreto Gonçalves, graça e paz. Sou membro da Igreja Batista Rede Vida, aqui do Rio de Janeiro, Campos, Igreja Batista, cujo pastor-presidente é o nosso pastor Charles Anthony Carvalho. E eu sou um dos líderes da igreja, Batista Rio de Vida. E eu já falei sobre os meus artigos de teologia, filosofia, comentários bíblicos. Já escrevi quase 45 livros e artigos bíblicos de teologia, de filosofia, comentários bíblicos, comentários e artigos teológicos. Falei sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre Jesus. E agora falei sobre anjos, agora eu queria falar sobre Satanás e os demônios. Essa matéria nós temos em religião, em filosofia da religião, em antropologia bíblica filosófica do Antigo Testamento e teologia filosófica também. Satanás, a palavra Satanás é Rachatã, é uma palavra aramaica que significa Satã, ou adversário, Lúcifer, Satanás, como chefe dos demônios. E Lúcifer, a palavra dele, o nome dele em Lúcifer, na Vulgata Latina de Jerônimo, em Isaías, Jeremias, Isaías, Ezequiel 28, fala de Lúcifer, quer dizer, aquele que é lúcido, aquele que é o portador da luz, ou Reósforos, Alguns livros maçônicos, de maçonaria, a gente lê livro tudo. Eu já li livros sobre tudo. Satanismo, bruxaria, quimbanda, umbanda, candomblé, quiromancia, radiomancia, efeito Kirlian, parapsicologia, psicologia. E você o quê? Livros católicos, livros evangélicos, livros luteranos, livros católicos, livros presbiterianos, batistas, metodistas, livros da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD. Aí eu me pergunto, irmão Fabrício, irmão é o quê? Eu sou um cristão, formado em teologia, membro da Igreja Batista, está aqui o slogan, Cristo é a esperança e a solução da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, ok? E eu queria falar um pouco sobre Satanás, diabo ou diablo, quer dizer, opositor. Aí existem várias variantes, Leprechaun, duendes, gárgulas, górgonas, duendes, já falei, Leprechaun, Dijin, Exus, Ou como diz o João Calvino, que é um teólogo presbiteriano que eu gosto muito, calvinista. Geralmente todo presbiteriano calvinista que se preza cita uma ou mais obras ou o nome de João Calvino, que foi um teólogo protestante. Fala que ele é o nosso contrafator, Satanás é o nome do chefe dos demônios, ou Baal-Zebul, Belzebu ou Baal-Zebub, quer dizer, o pai das moscas. É mencionado em Jó, capítulo 1, verso 6, onde lemos: os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás, Rachatã, Satã, Satanás, o diabo, entre eles. Jó 1, verso 7 e Jó, capítulo 2, até o versículo 7. Aquele que aparece como inimigo do Senhor e que impõe severas tentações. Então, a tentação é uma das armas de Satanás, em Efésios e Filipenses, Paulo vai comparar a armadura do soldado romano com a armadura do crente, ou seja, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, ou couraça da justiça,
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas Satanás, o diabo, também tem, né, os seus estratagemas, ou os dardos inflamados do inimigo, né? Peçonha, veneno. E a atividade de Satanás e dos demônios. Estou lendo aqui no manual de heresiologia e de seitas. Satanás originou o pecado. Satanás pecou antes de qualquer ser humano o fizesse, como se dependesse do fato dele na forma de uma serpente, né, de uma cobra, tentando Eva, a primeira mulher criada por Deus a partir de Adão. Gênesis 3, de 1 a 6 e 2 Coríntios 11, verso 3. Estou lendo na íntegra aqui a teologia sistemática de Wayne Grudem. Os demônios se opõem a toda obra de Deus tentando destruí-la. Assim como Satanás levou Eva e Adão a pecar contra Deus. Jeremias 3, de 1 a 6. Também tentou fazer Jesus pecar e assim falhar na sua missão de Messias, de enviado, né? Maria Radonei, o enviado de Deus. Mateus 4, de 1 a 11. As táticas de Satanás, o diabo e dos seus demônios são a mentira, porque ele é o pai da mentira, João 8, 44, engano, são as armas de Satanás, do diabo, do demônio, de Exu, de Satanás, o demônio, engano, Apocalipse 12, 9, a mentira, João 18, 84, e o homicídio, Salmos 106, 37 e João 8, 44. Então, o homicídio, muitas das vezes, pessoas, até crentes, sentem aquela opressão, não digo possessão. O crente não fica possesso, mas ele fica oprimido. Há uma coisa chamada de um teólogo que eu gosto muito, eu não sei se ainda está vivo, é Watchman Nee e Paul Yong-cho, que são dois teólogos coreanos, batistas, acho que são batistas, mas de linha pentecostal, que escreveu Esgotamento Espiritual, Depressão Espiritual, A Dimensão Espiritual, muito usada, esses livros muito lidos na década de 80 e 90, que eu li, tive a oportunidade de ler. Então, o homicídio, que é uma opressão maligna, também é uma arma de Satanás. Você lê lá em Salmo 106, 37 e João 8, 44. Um dos nomes dele é Baal-zebub, ou Baal-zebub ou Belzebu, que é o pai ou senhor das moscas. E todo e qualquer tipo de ação destrutiva no intuito de fazer as pessoas se afastarem contra Deus, pecarem contra Deus, blasfemar contra Deus, rumo à destruição. Então o Wayne Grudem, ele comenta aqui no seu artigo: os demônios lançam mão de qualquer artifício para cegar as pessoas ao evangelho, né? Coloca uma venda nos olhos para as pessoas não verem a verdade em Cristo, 2 Coríntios 4, 4, e mantê-las presas a coisas que impedem se aproximar de Deus, Gálatas 4, 8. Proponho aqui no meu artigo, baseado no livro de Wayne Grudem, sua teologia sistemática. Também os demônios procuram usar a tentação, a dúvida, a culpa, o medo, a confusão, a doença, a inveja, o orgulho, a calúnia, o sexo, a pornografia, a prostituição, a calúnia e qualquer outro meio para obstruir ou servir de obstáculo
para o testemunho e utilidade do cristão. Então, todavia, é bem que se deixe claro que os demônios e Satanás, o seu chefe maior, o seu príncipe, seu rei dos demônios, estão limitados pelo controle de Deus e têm poder restrito. A história de Jó, por exemplo, deixa claro que Satanás, o diabo, podia fazer só o que Deus lhe permitia e nada mais. Jó capítulo 1, verso 12 e Jó 2, verso 6. Os demônios são mantidos em algemas eternas. Judas capítulo 6. E os cristãos podem muito bem resistir o demônio e as ações dos inimigos e do diabo, por intermédio da autoridade de Cristo que nos legou, deu todo o poder e autoridade. Tiago 4, verso 2. No Antigo Testamento, o demônio a palavra não é usada com frequência. Shedim ou Shedaia, ou como os árabes chamam, de Jin ou gênios. Deuteronômio 32, 16, 17. Como deuses com D minúsculo, estranhos o provocam a Deus, a zelos com abominações o irritam. Sacrifícios oferecer aos demônios, não a Deus, a deuses que não o conheceram ou conhecem. Diante disso, é significativo que não haja nenhum claro exemplo de expulsão de demônios no Antigo Testamento. A analogia mais próxima disso é o caso do rei Davi, que tocava a sua harpa e afugentava o demônio ou a opressão maligna do rei Saul. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, o rei Davi tomava a harpa, ia dedilhava e tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno, o demônio, se retirava dele. 1 Samuel 16, 23. Então, os demônios ainda estão ativos do mundo, mas vai chegar um dia que o mal e o pecado, serão dizimados, serão vencidos em nome de Jesus. Então, Daimon, Belzebu ou Baal-Zabub, o príncipe dos demônios, ou pai das moscas, senhor das moscas, Satanás, ele pode atingir com medo, com culpa, calúnia, difamação, acusação, tentação, provocação. Mas Jesus nos dá e garante toda a autoridade aos crentes de repreender os demônios, Satanás, o diabo, Belzebu, Lúcifer, e ordenar que saiam em nome de Jesus, não no nosso nome, não na nossa autoridade, mas na autoridade, no nome de Jesus Cristo. O uso correto da autoridade espiritual do cristão no ministério junto a outras pessoas deixa claro que em nome de Jesus, aquelas pessoas possessas ou obsessivas, espírito obsessor, que ciranda ali as pessoas. A Bíblia fala que o diabo é como um leão, bramando e rugindo ao redor, a quem ele possa tragar. Mas aí vem o leão da tribo de Judá e afugenta esse leão bravio sobre a nossa vida, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém? E tem todo e total poder. Mais na frente,
eu vou falar sobre outras estratégias, né, do inimigo, como tentação, por exemplo. Deus permitiu após o batismo de Jesus. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. O tentador atacou quando pensava que Jesus seria mais vulnerável. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4, verso 2. Então, a tentação é um dos recursos e atividades do inimigo, né? Está vendo aqui esses pães? Então, torne essas pedras em pães. E o que o diabo falou para Jesus? Não tentarás o Senhor, seu Deus. Caiu aqui o celular. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou sai da boca de Deus. Satanás, o diabo, Lúcifer, ofereceu domínio mundial das nações, países, todos os reinos do mundo e glória deles, como presente, uma tentação de obter isso sem morrer na cruz. O diabo falou para ele: Jesus não precisa morrer na cruz, essas pessoas não merecem o seu perdão. Salmo 2, de 7 a 8. Mas Filipenses 2, de 6 a 11, né, ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus, a Ele adorarás e só a Ele servirás. Lucas 22, 42. Né? Queria que Jesus o adorasse, o diabo, Satanás, Beelzebu, Lúcifer, Nosferato, Mefistófeles, né? Tudo isto, todo esse reino e glória eu te darei, prostrando se porventura me adorares. O diabo falou para Jesus. Mateus 4, 9, Isaías 14, de 13 a 14. E ele falou o quê? Desde o início queria o culto que só a Deus é devido. Tudo isso eu te darei se me prostrares. E Jesus falou o que para ele, para o diabo? Não tentarás o Senhor teu Deus, a Ele servirás e só a Ele adorarás. Jesus refutou todas as tentações usando a palavra de Deus. Embora o diabo também tenha citado a Escritura para tentar, Jesus corrigiu e interpretou a Bíblia e refutou. Também está escrito: a tentação para o pecado sexual. Quando Deus criou homem e mulher, a humanidade, Deus o criou. Gênesis 1, 27. Deus deu a sexualidade, o sexo, e abençoou o matrimônio, casamento. Foi por ele instituído. Gênesis 2, 21 e Hebreus 13, 4. Imagens e amuletos. Alguns usam culto, outros adotam amuletos, patuás, cruzes, galho de arruda, sal, óleo ungido, óleo vento, água benta, para ter boa sorte ou proteção de mal olhado, né? Uma nota de $1 na carteira para chamar. Plantam plantas que chamam prosperidade e riqueza. Às vezes fazem isso porque todos fazem. Que digo, pois, que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é de demônios, do diabo.
que sacrificam e não a Deus. 1 Coríntios 10, de 19 a 20. Os demônios, aplicação pessoal. Os demônios, o diabo, Beelzebu, Satanás, aproveita as áreas mais vulneráveis e sensíveis, onde nós somos fracos, para nos atacar, usando nossos desejos físicos, carências, chamando pecados sexuais e vícios variados, e ataca nossa mente, nosso corpo, nosso coração, nossos afetos, para confundir o entendimento de todas as coisas. Não é verdade? Outra coisa que o diabo ataca, a arma do diabo, de Satanás, de Exu, de Beelzebu, a opressão. Opressão espiritual não é a mesma coisa que possessão. Possessão é uma coisa, opressão é outra. A opressão, ela é investida de espíritos malignos vinda de fora para dentro. Podem ocorrer ataques físicos, doenças inexplicadas, deficiências ou ataques psicológicos, batalha na mente, até um livro com esse título, né? Batalha na mente, que causa angústia, depressão, frieza espiritual. Possessão é quando o espírito passou a morar na pessoa, dominando tudo dentro dela. Um exemplo, Pedro, por exemplo, na Bíblia, fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. De Jesus se relata que então lhe trouxeram um endemoniado, um possesso de demônio, cego e mudo, e ele, Jesus, o curou, passando o mudo a falar e a ver. Mateus 12, 22. Em outra ocasião, Jesus ensinava no sábado, numa sinagoga. Então, ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada. É verdade, já vi casos espirituais, na espiritualidade, que o demônio fica alojado, não dá risada não, que isso é coisa muito séria. Parece que a pessoa fica ali encurvada. Já viu uma pessoa assim na rua? Não é problema de coluna não, idade não. É um espírito maligno, um Exu, um diabo, um demônio, um Beelzebu, um maligno que está naquela pessoa, encurvada 18 anos, sem modo algum para endireitar-se. Vendo a Jesus, a mulher clamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, Jesus a curou imediatamente e endireitou-se e dava glória a Deus. Criticado pelo chefe da sinagoga, efetuar a cura num dia de sábado, o Senhor Jesus replicou: não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia para presa há 18 anos? Lucas 13, leia lá Lucas 13, de 10 a 16. Nem todas as doenças, porém, são resultado de opressão demoníaca ou espiritual. Jesus curou muitos em que não há menção de interferência de espíritos malignos ou coisa espiritual. Marcos 6, 56. Possessão, né? Possessão, como já observamos, a possessão
o maligno quer, acima de tudo, tomar o lugar de Deus, e em tudo se opõe aos planos de Deus. Deus deseja que o corpo do homem seja o templo do Espírito Santo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? 1 Coríntios 6, 19. Satanás, o diabo, quer ocupar esse templo. Lúcifer. Então, porta de entrada dos demônios. Basicamente, as duas portas de entrada para a possessão demoníaca são o ocultismo e a prática deliberada de pecados vícios, como drogas, alcoolismo, perversão sexual, zoofilia, necrofilia, pederastia, aberração sexual e pornografia, filmes, revistas, desenhos e músicas satânicas. O que não quer dizer que toda pessoa que se envolve nessas práticas estejam possessas, mas a grande possibilidade é muito grande, é uma porta de entrada. A segunda porta de entrada, ocultismo. Os demônios entram através de ocultismo. Algumas pessoas se envolvem aberta e voluntariamente ou sem saber com as forças espirituais do mal. Elas desejam ter os poderes sobrenaturais que o diabo, que o maligno lhes oferece. Crianças. Outras ficam possessas independente da própria vontade, como é o caso de crianças. Jesus perguntou ao pai do menino possesso: há quanto tempo? Está no Evangelho. É o caso de uma criança possessa pelo diabo, por Satanás, por Lúcifer. Há quanto tempo isto acontece com ele? Desde a infância, respondeu. Marcos 9, 21. Mas o texto bíblico não informa porque ele ficava possesso. Acreditamos, aí já é a palavra do autor, acreditamos que é algo que ele não queria, principalmente pelo sofrimento a que era submetido. Marcos 9, 22. Muitos pastores e líderes têm tido a experiência de expulsar demônios de crianças hoje. Então, é muito importante. Quando o cristão crente expulsa um demônio, um diabo, um Exu, um tranca-rua, um Zé Pilintra, uma Maria Mulambo, uma Maria Padilha e outras mais, cigana, é importante que aquele que foi liberto receba Jesus como Senhor e Salvador. Que às vezes a pessoa não é liberta totalmente daquele momento, daquele dia, mas a pessoa ela tem que se predispor. Geralmente, os espíritos malignos é muito importante. Estou falando aqui de anjos caídos, demônios. Já falei sobre anjos, falei sobre Deus, falei sobre a história da igreja, falei sobre a Bíblia, sobre religião. Eu estou falando aqui uma pessoa que estuda a religião há quase 40 anos de idade. 40 anos, quer dizer, eu tenho 54, né? E estudo aqui há quase 40 anos. Religião, Bíblia, teologia, né? Quimbanda, Umbanda, Candomblé, quiromancia, cartomancia, kardecismo, Rosa Cruz, Skull and Bones, maçonaria e outras coisas mais. É muito importante que a pessoa que foi liberta receba Jesus como Senhor e Salvador. E assim o Espírito Santo passa a habitar nele ou nela, naquela pessoa.
e não haverá recaída. Lucas 11, 24 a 26, João 4, 14, 16 a 17 e Gálatas 4, de 6 a 7. O que foi liberto precisa de cuidado pastoral e espiritual, né? A possessão, geralmente, possessão demoníaca que eu estou falando, diabólica, geralmente deixa muitas feridas psicológicas que têm que ser tratadas e curadas. Porque geralmente isso aí acontece com pessoas doentes mentais, pessoas com problema neurológico, pessoas com vício de drogas, de bebida, de pornografia, de sexo, de álcool, de cigarro, pessoas dependentes químicos, pessoas depressivas, pessoas fracas. Geralmente ele ataca as pessoas nessa área. Jesus é Senhor absoluto dos espíritos, por tê-los criado. A presença de Jesus trouxe o começo da vitória contra o mal, não é? Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Números 23, 23. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 1 João 5, 18. Então, irmãos, nós vivemos numa batalha espiritual, né? Eu sei que o mal existe, eu sei que os demônios existem, né? Existem níveis de tentação, existem níveis de opressão. Então, se você está com Deus, com Jesus, então você tem que se resguardar, né? Para que Deus revista de você o dia que tiver sido tentado, né? Pelo dragão, Satanás, a antiga serpente, Belzebu, o príncipe dos demônios. Então, nós temos, né, que confessar a Jesus, expulsar os demônios em nome de Jesus. E então, está preparado, né? Está preparado. E outra coisa que eu vou citar aqui, terminando, né, que nós temos a armadura de Deus, né, Efésios capítulo 6, né, que é tomar a armadura de Deus. É um estudo que eu tive na sociedade masculina da nossa igreja batista, antes era Calabouço, agora Rio de Vida. Fala que o diabo é tão sujo, tão sagaz e astuto e covarde, que ele ataca. Não existe a luta de boxe, existe a luta de boxe. Eu pratiquei judô e karatê até meus 15 anos. Boxe não. Mas geralmente quando você vê uma luta de boxe, ou assiste a luta ali na Vera, direto, né, sem parar, ou em flashes, em comerciais na TV, o que você vê ali? Os dois lutadores profissionais que lutam nas regras do boxe, calçar as luvas para poder lutar, soa o gongo, né? Tchim! E começa a lutar. Então esse estudo lá nos homens falou o seguinte, que o diabo é tão covarde, é tão astuto, sagaz, que ele nem espera você calçar a sua defesa e a sua luva. Ele dá um golpe certeiro, um nocaute, e você é derrubado e caído antes de se armar das defesas, de tão covarde que ele é. E ele usa essa covardia,
essas garras, essa pata maligna dele, do diabo, de Belzebu, Satanás, do demônio, contra a nossa vida. E se a gente não estiver sobre as armas espirituais em Deus, você pode apanhar e apanhar feio de Satanás, porque os anjos e os demônios, o mundo espiritual existe. Não é só a Bíblia que diz, não. Quase todos os livros de religião falam sobre isso. A Bíblia, o Alcorão, né, o Rig Veda do budismo, o Upanishads, o livro dos Mormons, o livro dos Adventistas, os Upanishads que eu já falei, ok? A Cabala, a Torá, o Tanar do judaísmo, quase todos os livros de judaísmo, de maçonaria, da Cabala, o Cabala, o Zohar,